Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início aí ao nosso tema de hoje, o tema conhecido como nosso quadro que nós temos, Bizu das quartas-feiras. E como eu sempre digo, vigilante bom e desenrolado é aquele vigilante que pega o quê? Bizu. Pegou bizu, meu irmão, é desenrolado. Então, vigilantes, hoje nós estamos com um tema muito importante aqui para o nosso canal, chamado gerenciamento de crise. Gerenciamento de crise. Gerenciamento de crise, conhecido GC. A gente buscando os históricos, a gente percebe que no meio policial brasileiro, o gerenciamento de crise é um tema relativamente recente, existindo estudos publicados no final da década de 80 e no início dos anos 90. Um trabalho que foi pioneiro. Foi feita uma apostila pela Academia Nacional de Polícia, do Departamento de Polícia Federal, sediada em Brasília, de autoria do delegado da Polícia Federal, Dr. Roberto das Chagas Monteiro. Então, foi o primeiro que elaborou esse sistema, certo? Outro marco muito importante nesse contexto foi a criação, nos anos 80, de uma unidade tática, do tipo que uma SWAT, na Polícia Federal. Não sei se vocês lembram. O COT, que é o Comando de Operações Táticas, subordinado ao alto escalão da corporação, responsável por intervenções de alto risco. Gerenciamento de crise quer dizer gerenciar alto risco, com reféns e apoderamento ilícito de aeronaves, comumente conhecido como sequestro de aviões. Com o aumento com a onda da violência e da ousadia dos criminosos, cada vez mais inovando nas práticas criminosas, as instituições de segurança pública passaram a se prepararem, tá certo? A se prepararem mais para apresentar uma resposta à altura à sociedade, capacitando seus policiais para enfrentarem o quê? E gerenciarem as inúmeras situações de crise instaladas. Nos últimos anos, o curso de formação de policiais passaram a incorporar essa disciplina de tão suma importância que ela é, já integrando o que é a grade curricular na preparação de agentes, escrivães, soldados da PM, bombeiros militares, agentes penitenciários e outros. E o ensinamento dessa disciplina nos cursos de formação de vigilantes não pretende habilitar esse profissional, ou seja, não pretende habilitar o vigilante para resolver as crises instaladas em sua volta. Porém, é necessário fazer com que o vigilante conheça o tema, suas características, evitando que a adoção de medidas impensadas, que ao invés de ajudar, termine complicando ainda mais o quadro crítico. Então essa é a importância que eu trago para vocês vigilantes, para que vocês tenham conhecimento, certo? A importância desse gerenciamento de crise, tá certo? Conceito de conflito. O que seria um conflito? Conflito nesse contexto seria uma oposição de interesses, sentimentos, ideias que pode gerar desentendimentos, tumulto, desordens, brigas, confusão, etc. Que geralmente pode ser contido por outro tipo de ação, desde o convencimento, buscando um acordo, uma concordância entre os envolvidos, ou até mesmo com a intervenção da força de aparato de segurança, que pode ser de policiais ou de vigilantes. Um conflito pode eventualmente progredir para um evento crítico, sem haver, entretanto, uma relação direta entre os tipos de eventos. Outra coisa de suma importância, que eu sempre gosto de frisar, que o vigilante, ele está para resolver os problemas, né? Não está para tumultuar. Ao contrário da crise, no conflito, pode haver a intervenção do vigilante. Olha aí, no contrário da crise, ou seja, um conflito pode eventualmente progredir para o quê? Para um evento crítico, sem haver, entretanto, uma relação direta entre os tipos de eventos. Porém, ao contrário de crise, no conflito pode haver a intervenção dos vigilantes, tentando o quê? Conter os ânimos, enquanto se aguarda a chegada da polícia, certo? A caso a situação persista ou seja de grande proporção. Então essa é
uma das primeiras importâncias, ou seja, uma grande importância que o vigilante deve ter em mente é conter os ânimos, tentar resolver o problema até para quando chegar a polícia o clima esteja mais ameno. Princípios básicos sobre crise, certo? Conceito de crise. Crise é todo incidente ou situação crucial não rotineira que exige resposta especial da polícia, a fim de assegurar uma solução aceitável, em razão da possibilidade de agravamento conjuntural, inclusive com risco à vida das pessoas envolvidas, podendo se manifestar através de motins ou presídios, roubos a bancos com reféns, sequestros, atos de terrorismo, tentativa de suicídio, dentre outras ocorrências de grande vulto. Naquela época, o FBI, a Polícia Federal Americana, ela definiu o crime como sendo um evento ou situação crucial que exige uma resposta especial da polícia, a fim de assegurar uma solução aceitável. Características de uma crise. É a imprevisibilidade, que vem a ser uma crise inesperada, pode ocorrer a qualquer momento. Em qualquer momento, ninguém pode prever quando ela pode surgir. Por isso, é de suma importância que os órgãos estejam preparados e qualificados para enfrentá-la. Por isso que gerenciamento de crise, uma das principais características, a imprevisibilidade, ou seja, você não sabe o momento que pode ocorrer uma crise, tá certo? Segundo, a compressão de tempo, ou seja, a urgência que requer o fato, a urgência que requer a ocorrência. Mesmo que uma crise se arraste por vários dias, as decisões para uma solução e a adoção de posturas operacionais devem ser rápidas e precisas. O tempo para decidir e resolver sempre vai ser o quê? O mínimo, sempre curto, tá certo? A ameaça de vida é uma outra característica. Sempre se configura como componente do evento crítico. Mesmo havendo apenas risco à vida do indivíduo causador, como por exemplo, um suicídio no alto de uma torre. Temos uma crise instalada, para você ver. Um suicídio de uma só pessoa pode haver o que? O gerenciamento de uma crise. Tá certo, gente? Outro fato importante, a necessidade. Necessidade de quê? De postura organizacional não rotineira. A necessidade de uma postura organizacional não rotineira é de todas as características essenciais. Aquela que talvez cause maiores transtornos ao processo de gerenciamento. Entretanto, é a única que os efeitos podem ser minimizados, graças a um preparo e a um treinamento previsto da corporação para o enfrentamento de eventos críticos. O outro vem a ser o planejamento analítico especial e capacidade de implementação. Sobre a necessidade de um planejamento analítico especial, é importante observar que a análise e o planejamento, durante o desenrolar de uma crise, são consideravelmente prejudicados por fatores, como a insuficiência de informações sobre o evento crítico, a intervenção da mídia e o tumulto de massa geralmente causado por situações dessa natureza. O outro ponto são considerações legais e especiais. Com relação às considerações legais e especiais exigidas pelos eventos críticos, cabe ressaltar que, além de reflexões sobre temas como estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, responsabilidade civil, etc., o aspecto da competência para atuar é aquela que primeiro vem à cabeça ao se ter notícia do desencadeamento de uma crise. É aquela história, gente. Começou a crise, começou a ocorrência, você já tem que ter já tem que estar na cabeça formalizando os conhecimentos que você possa ter, as informações necessárias para que você elabore um bom planejamento para gerenciar uma crise. Conceito de gerenciamento de crise é o processo eficaz de se identificar, obter e aplicar de conformidade com a legislação
vigente e com o emprego das técnicas especializadas, os recursos estratégicos adequados para a solução da crise, sejam medidas de antecipação, prevenção ou resolução, a fim de assegurar o completo restabelecimento da ordem pública e da normalidade da situação. Então, gente, objetivos do gerenciamento de uma crise. Qual é o objetivo do gerenciamento de uma crise? O objetivo do gerenciamento de crise é preservar a vida e aplicar a lei. Objetivos do gerenciamento de uma crise é preservar a vida e aplicar a lei. A vida como bem jurídico de maior valor e o principal alvo da proteção no gerenciamento de crise. Critérios de ação no gerenciamento de crise. Então, existem alguns critérios. Quais são? Primeiro, na tomada de decisões, deve-se rigorosamente observar os seguintes critérios: a necessidade, a validade do risco e a aceitabilidade. Então, você chegando no local do crime, o gerenciamento de crise, primeiro você vai ter que tomar algumas decisões. E para tomar essas decisões, você tem que ter alguns critérios. Quais seriam esses critérios? A necessidade, a validade do risco e a aceitabilidade. Necessidade indica que qualquer ação somente deve ser implementada quando for indispensável. Validade de risco orienta que toda e qualquer ação tem que levar em conta se os riscos delas advindos são compensados pelos resultados. E aceitabilidade implica que toda ação deve ser embasamento legal, moral e ético. A classificação dos graus de risco ou ameaça, certo? Ela tem alguns graus, tá certo? Então, o primeiro grau é o alto risco, está classificado em alto risco, primeiro grau. O que seria o alto risco? Por exemplo, assalto a bancos, por 1 ou 2 elementos armados de revólver sem reféns. O segundo grau, que é conhecido o tipo de altíssimo risco, ele vem a ser, por exemplo, assalto a bancos por 2 elementos armados de metralhadora, mantendo 3 ou 4 reféns. Para você ver os exemplos que classificam os riscos, tá certo? Outro grau seria o grau 3, que é a ameaça extraordinária. Terroristas armados com metralhadoras ou outras armas automáticas mantendo reféns a bordo de uma aeronave. Outro grau, o quarto grau, chama-se uma ameaça superior. Qual é essa ameaça superior? Já está acima, né? Está no nível maior. O indivíduo de posse de um recipiente afirmando que o conteúdo é radioativo e de alto poder destrutivo ou letal. Por qualquer motivo, ameaça uma população. Para você ver, os graus de risco são variáveis, né? Ou seja, dependendo do contexto, dependendo do fato, dependendo do crime, certo? Ele vai ser de primeiro ao quarto grau. Os níveis de resposta e fatores que influenciam na classificação de eventos críticos e na graduação de sua periculosidade pode ser o nível 1, recursos locais, ou seja, as guarnições normais poderão atender à ocorrência. Nível 2, locais especializados, ou seja, as guarnições normais não conseguirão solucionar. Pede-se apoio de uma guarnição especial da unidade da área. O grau 3, o nível 3, todos os níveis, todos do nível 2, mas no comando geral, ou seja, as guarnições especiais não conseguiram solucionar. Pede-se o apoio da equipe especial, da maior autoridade. E o quarto seria todos os níveis do 3, mais os recursos a mais. Ou seja, a equipe especial é empregada com auxílio de profissionais de áreas especiais, ou seja, são das áreas especializadas. Isso aqui, gente, vem a ser o nível de resposta, tá certo? Lembrando que eu vou fazer esse nosso vídeo em dois períodos. Esse primeiro período encerra agora, certo? E eu vou completar, porque o meu Instagram só fica 15 minutos. Eu vou completar no segundo momento com fontes de informações numa crise. Até já!